Olá, amigos, tudo bem? Segunda-feira eu tenho uma novidade para vocês. Esta semana não me pergunte por quê. Foi alguma coisa que surgiu, às vezes é de uma conversa, às vezes é de uma necessidade, às vezes de algo dá o start e a gente segue mais ou menos aquilo que foi não programado. Esta é uma semana que eu vou falar de saúde, então eu vou começar hoje aqui falando de câncer. Na quarta-feira eu vou falar de cardiologia, cardiopatias, doenças do coração, principalmente em homens, que estão ficando cada vez cardiopatas mais cedo. E na sexta-feira, por uma questão de que esse é o mês das mães, em que eu me descuidei e não falei muito a respeito delas, se bem que falei muito a respeito da minha mesmo, né? Mas eu vou chamar aqui uma pessoa, uma psicoterapeuta, para falar da pressão feminina, desse novo mundo da mulher que tem cheia de atributos, cheia de trabalhos, cheia de compromissos. Essa mulher que sofre uma pressão muito grande e que está dando uma volta por cima. Criada para ser de uma forma, hoje ela está sendo obrigada a mudar. E essa obrigação traz, lógico, uma série de consequências, porque a parte física e mental continua a mesma, mas a parte de comportamento muda tanto que aí as coisas podem complicar um pouco. Vai ser uma conversa para novas e velhas, idosas e novinhas, enfim, para todas as mulheres. E para aqueles homens que têm a graça de Deus que lhe concede a alguns a alma feminina, que entende exatamente esses caminhos aqui da mulher. Eu fico pedindo a Deus sempre que me conceda essa lisura aqui, esse dom de entender a mulher, que é uma coisa muito difícil. Bom, a doutora Gisele está comigo aqui hoje, eu agradeço muito, já veio aqui comigo antes, a gente já falou a respeito de câncer e a gente vai ter oportunidade hoje de desenvolver alguma coisa a mais daquilo que ficou para trás. Eu vou virar a nossa ampulheta e a gente começa dizendo o seguinte: doutora, obrigado por ter vindo, é muito bom falar com você. E a primeira pergunta é: a realidade de Porto Velho e de Rondônia em relação a câncer é muito diferente do resto do país? Sim, né? A resposta é sim, né? A realidade região norte, né? Quando a gente fala em Rondônia, em relação ao resto do Brasil, mas a questão aí do atraso em relação ao diagnóstico também, né? Uhum. A incidência aqui na região norte tem incidência maior em alguns cânceres que no Brasil a gente não olha tanto, no resto do país, como o colo uterino. Então, aqui depois do câncer de mama na mulher, o colo uterino é um dos que mais mata, né? O câncer de mama É o primeiro mais primeiro. comum, incidente, né? O primeiro Isso. mais comum. Mas não é o que mais mata. O que é o primeiro em mortalidade, na verdade, o câncer de pulmão, né? Uhum. Que está equivalendo e, infelizmente, na população feminina também tem aumentado a incidência e a mortalidade. Aí, mais a questão do tabagismo, Uhum. né? E colo uterino ainda é um dos cânceres que mais mata aqui as mulheres na região norte, em Rondônia, né? No estado de Rondônia. Em relação aos homens, né, o câncer de próstata é o mais comum, mas aqui a gente tem muitos cânceres gastrointestinais, como estômago, cânceres de fígado, também relacionado a algumas infecções aí, como hepatites virais B e C, né, que aqui é uma das maiores incidências também na região norte de hepatite viral B e C, que pode levar aí a um câncer de fígado, né? Uso de agrotóxicos também. E aí nas verduras, frutas, né, Uhum. da agropecuária em geral, e infecção pelo HPV, aí também, devido à nossa baixa vacinação, né, infelizmente a gente ainda não tem aí uma cobertura vacinal muito extensa, né, que leva aí à prevenção do câncer colo-uterino, né? Doutora, essa semana, eu estava tentando me lembrar o que é que me fez, o que é que me levou a essa semana da saúde aqui. Eu acabei de me lembrar aqui. Eu fui fazer um exame, sinusite, rinite, e eu fui fazer, e aí aproveitei e fui ver se tinha algum outro problema de alergia e coisa do tipo. E a doutora Ilen, um abraço, doutora, obrigado pela pauta que a senhora acabou deixando para mim. Ela me falou a respeito de que nós temos aqui alguns componentes regionais que são, assim, propícios para alguns tipos de alergia que não existem no resto do país.
Você acabou de me falar que tem algumas coisas aqui que são muito ligadas a fatores regionais. Não sei se calor, umidade, tudo isso, eu não sei se isso tem impacto para o componente cancerígeno, mas parece que sim, né? Acredito, não sei. O calor pela região, né? Mais a questão da exposição solar. Aí. E o câncer de pele é muito comum aqui na região, né? O melanoma não é um dos cânceres de pele mais comum, mas aqui a gente tem uma alta incidência, né? É um pouco mais diferente do que o resto das regiões do país, né? Certo. Próximo ao Equador, né? Exatamente. Próximo ao Equador, que também é um câncer aí prevenível em relação ao uso de proteção solar, né? O próprio trabalho, né, em relação a ficar mais exposto ao campo, e aí não usa o chapéu, protetor solar, roupas com filtro solar, e aí aumenta aí o risco óculos escuro, né? Então, roupas com tecidos mais densos, tudo isso ajuda ali, né, a proteger contra os raios solares, né? E a gente tem uma forte, né, agricultura, pecuária e dentro da economia, né, da região, e isso leva você a ficar ali exposto também ao sol, né? Agora, doutora, tem outra coisa também que é o componente alimentar, né? Eu acho que isso hoje influencia a todo o Brasil, aliás, a todo mundo, em razão da mudança alimentar que nós viemos sofrendo ao longo do tempo, né? Acredito que assim, aqui também, né? Exatamente. Como você falou aí, né, da Semana da Mulher, né, do Mês das Mães, essa mudança comportamental, em relação também, a gente, né, aqui no Brasil, a gente tem uma dieta, né, que a gente chama de ocidental, e mudou muito, né, nas últimas décadas aí, em relação a agregar coisas mais industrializadas, alimentos multiprocessados, a questão da rapidez, né, que você não para almoçar, né, aquela siesta, né, que a gente fazia 2 horas ali do almoço, que você pega as coisas mais in natura e mesmo quem puder fazer, faça, né? E mesmo faz em casa e reúne a família. Não, é o mundo da rapidez e tudo. Então, você compra as coisas prontas e já faz ali no micro-ondas. Tudo isso agrega aí, tem substâncias ali cancerígenas, sim, né? Que já foi comprovado, uso de plásticos, né, que tem um BPA, a gente esquenta no micro-ondas, né, ou usa muito para armazenar, isso solta substâncias ali com o tempo que vai prejudicar o organismo, que são substâncias cancerígenas, e aí tudo pelo acúmulo e o tempo que você é exposto àquilo ali. Né? Doutora, a senhora trabalha numa organização, o São Pellegrino, uma organização que já está aqui há décadas, que tem todo mundo conhece, todo mundo já respeita e enfim, que tratou durante muito tempo, começou a dividir, depois chegou aqui o Hospital do Amor, e a senhora trabalha também na Plena, que é o lado, digamos assim, particular do Instituto São Pellegrino. Você recebe muita gente, e eu sei disso porque eu frequento o São Pellegrino pelo menos uma vez no mês. A gente tem um grupo de amigos lá do São Pellegrino que a gente vai lá para visitar os pacientes. E você recebe esse pessoal lá, muita gente já com estágio avançado. O que é determinante nisso? Qual é o problema que existe para que a gente tenha ainda essa incidência tão grande de pessoas com câncer avançado? Então, é justamente o atraso no diagnóstico, né? Aqui é questão da região norte, né? Rondônia, né? Então, é um estado muito grande, tem as distâncias, poucos especialistas, né? Pouco acesso, às vezes, aos exames de fato preventivos, né? Essa fila de espera em relação à prevenção. E também a questão do medo, né? Da palavra câncer, há décadas atrás, 20, 30 anos, há 40 anos, era sentença de morte. Hoje já não é mais. A gente nem falava o nome, falava CA. Né? Exatamente. Só. Falava aquele bicho, aquela coisa, né? Evitava falar, né, o nome. Então, tem esse estigma ainda, né? E as pessoas, tô com câncer, vou morrer. Não é assim, né? De fato, hoje, não é mais assim, né? Então, a gente trouxe, né, na realidade de hoje, novas estratégias aí de tratamento que o controle do câncer é muito efetivo. Então, a pessoa vive com qualidade de vida. Então, a gente consegue cronificar a doença. Igual uma hipertensão
tensão arterial, a pressão alta, o diabetes, que não são doenças curáveis, são doenças controláveis, né? Uhum. Eu me lembro que da última vez que você esteve aqui comigo, você me falou que quando recebe um paciente, ele se torna seu companheiro para o resto da vida, né? Porque você tem uma remissão da doença, eu acho que é após um período X, mas essa remissão não significa cura 100%. E ele tem que ficar sendo olhado ali por mais tempo, né? Me parece que é isso. Exatamente, eu digo que é um casamento. É um casamento. Foi isso, você falou. Só que é um casamento duradouro mesmo, né? Então, a gente sempre orienta, né? O paciente ir após os 5 anos, né? Que é aquele acompanhamento mais frequente, uma vez por ano, fazer os seus exames, ser examinado, né? Pelo médico e não ter medo de falar dos seus sintomas, de falar do que está sentindo. Porque, às vezes, os sintomas são muito, assim, enganam, né? Ah, é uma dor de barriga que não passa, é uma dor de cabeça que não melhora. Diarreia constante. Sangramento anal. Tem anal, tudo, né? Exatamente. E às vezes aquela falta de disposição. Vários pacientes me relatam isso, né? Ah, eu tinha uma rotina X, comecei a ficar muito cansada no meu dia, tal. Será que isso não é uma anemia? E anemia por algum sangramento devido a um tumor? Então tem que ser investigado. Queria que você falasse sobre isso aqui assim, especificamente, porque o meu pai teve uma anemia durante muitos anos e ele tinha um câncer de próstata que ficou encapsulado, enclausurado. Não apareceu, ele não se desenvolveu, mas ele morreu com essa anemia. E a gente descobriu, na idade dele, ele estava com 98 anos, não dava mais para fazer nada, era paliativo. E como ele não ia, a tendência era ele não ficar, ele foi se alimentando do sangue dele. Essa história de que o tumor se alimenta do sangue é verdadeira ou isso é mito? O tumor, ele se alimenta, sim, né? Na verdade, o tumor, a célula cancerígena é uma célula inteligente, né? Ela fabrica ali, né, proteínas específicas, tudo, e faz os seus neovasos, quer dizer, vasos que alimentam a própria célula a crescer, né? Por quê? Porque ela precisa de oxigênio, ela precisa da glicose, que é o açúcar. Ela inventa um organismo dentro do meu, né? É mais ou menos isso. Exatamente. Ela cresce, né? E vê um ambiente propício ali, e aí começa a crescer e se desenvolver, e ali vai invadindo as estruturas, e aí sim, que quando o paciente vai sentir dor, vai sentir, né? Que aí tá em estágio mais avançado. Então, no começo, às vezes, o paciente não sente nada. Por isso que a importância dos exames preventivos, né? A gente fala, né, do outubro rosa, da mamografia, que não é só no outubro. Do novembro azul. O novembro azul, né? O PSA, o toque retal também. Hoje, talvez lá para frente a gente mude, né? Comece a colocar a inteligência artificial dentro dos exames de imagem, né? Para detectar, às vezes, o nódulo da próstata mais precoce, antes de até elevar o PSA, né? Com ressonâncias aí bem, né, amparadas. Mas isso é um custo, né? Não é uma coisa que vai ser para logo, né? Doutora, a sua especialidade, quer dizer, a sua subespecialidade, a especialidade é medicina interna. Sim. A subespecialidade é oncologia. E dentro da oncologia clínica, você tem outra subespecialidade ou agrega mais alguma outra? Sim. Eu sou pós-graduada pelo Hospital Albert Einstein, né, em oncogenética, quer dizer, eu avalio a predisposição hereditária ao câncer, como o caso da Angelina Jolie, né? Então, se aquela família tem um histórico familiar e aí tem indicação de fazer um teste genético que a gente coleta tanto no sangue ou saliva, e aí ver se dentro dessas células tem alguma mutação que predispõe aquele indivíduo a aumentar o risco de ter câncer ao longo da vida. Nós fazemos isso no Brasil, especificamente em Rondônia? Fazemos sim. Né? Fazemos sim, temos laboratórios hoje que coletam e mandam. O estudo não é feito aqui, mas a coleta a gente consegue fazer, né? E manda para São Paulo, outras capitais lá, para poder ser avaliado dentro do laboratório. Mas hoje sim a população consegue ser estudado. A gente acabou de concluir um estudo junto com o Instituto São Pelegrino, né? E a PROAD e a Beneficência Portuguesa de São Paulo, coletando exames, testes genéticos lá dos nossos pacientes que tinham indicação, né? E depois disso vai ser avaliado se esse paciente tem alguma mutação, vai ser conduzido lá a cirurgia redutora de risco ou exames mais, né, detalhados, outros exames que eu não indicaria
Para uma pessoa normal, né? E para essa pessoa que tem alguma mutação, vai fazer um exame mais dedicado para isso. Essa mutação, ela já vem com o DNA. Exatamente, já vem com o paciente. Então, ele já nasce, né? Formado lá desde né, do óvulo, né? Do zigoto, na verdade, eu falei DNA, tá errado, né? Porque ele não vem na estrutura... a mutação, sim, são alterações no próprio DNA da célula. No próprio DNA da célula. Perfeito. Bom, doutora... Primeiro, nós estamos falando aqui para um público que é bastante diverso. Nós estamos falando para pessoas que têm algum paciente com câncer, que já teve que já teve câncer, pessoas que nunca tiveram, pessoas que estão olhando assim e dizendo assim, mas será que eu devo investigar isso? Primeiro, quando é que eu devo procurar alguém, um médico, ou qual é o caminho que eu devo tomar se eu imaginei que eu posso ter câncer. Se eu tenho alguma coisa que eu diz assim, isso aqui pode ser câncer. Quando é que eu devo fazer isso? Como é que eu descubro isso? E qual é o primeiro passo que eu devo dar? Nunca ter medo de procurar ajuda. Perfeito. Né? Se você sentir alguma coisa que não melhora em 2 semanas a 1 mês, tem que procurar o médico especialista e investigar mais profundamente. Eu vou lhe pedir só um minutinho, porque você vai me dizer aqui agora o que é essa... O que é aquilo que eu devo buscar? Por exemplo, se eu tenho sangramento anal todo mundo já sabe que é alguma coisa que é perigoso, porque tem intestino, câncer de intestino, todo mundo já sabe que pode ter. Mas se eu tenho, por exemplo, sangramento nasal, que é um negócio que pode ser associado a sinusite ou coisa que o valha, ou uma dor frequente na cabeça numa determinada região, que pode ser também tumoração. Como é que eu devo, o que eu devo buscar? Qual é esse sintoma que eu tenho e que eu devo buscar? Eu vou lhe pedir, pensa aí direitinho, porque deve ter uns 10. E aí eu vou lhe pedir um minutinho, vou fazer um brinde aqui à sua vinda, com Mina Linda, a melhor água do estado de Rondônia. E saúde para vocês. E eu vou virar aqui a minha ampulheta e a gente volta já com mais doutora Gisele Almeida. Em meio à natureza totalmente preservada, há 23 anos cuidamos da origem da água mais pura do estado, com a leveza que só a captação subterrânea, protegida por camadas naturais, pode proporcionar. Água mineral Mina Linda se destaca por ter o maior pH, tecnologia e sustentabilidade caminhando juntas. São mais de 1.000 placas solares. 9 tanques de aço inox garantem armazenamento seguro e controlado. Sistemas digitais e envase 100% automático asseguram uma água pura do início ao fim. Um rigoroso controle interno, com análises físico-químicas e microbiológicas, comprova a qualidade e a segurança. De 300 ml a 20 litros, Mina Linda oferece a solução ideal para cada momento do seu dia. Beber água mineral é cuidar do corpo, do metabolismo e da saúde. Escolha a pureza, escolha a tecnologia, escolha água mineral Mina Linda, a única de Rondônia com maior pH. Eu estou no segundo bloco do programa de hoje com a doutora Gisele, acabei de virar minha ampulheta aqui, 15 minutos de conversa nesse segundo bloco. Doutora, eu lhe perguntei aqui o seguinte, quais são aqueles sintomas que me levam a pensar que, olha, está na hora de procurar uma ajuda aqui com essa história de câncer. E depois, qual é o primeiro passo? Por onde é que eu devo passar? No pai de santo, no pastor, no padre ou no posto de saúde? Primeiro procurar aí, né, ver quais são esses sintomas, né, que estão incomodando a pessoa, né? Então, uma dor que realmente não passa, né, essa dor de cabeça, uma dor de barriga que você sente com frequência e aí vem associado a sintomas de diarreia, mudança do hábito intestinal, é um dos mais frequentes, até mais do que sangramento, né, para câncer de intestino, por exemplo, que é comum aqui no estado. Perfeito. Né? Terceiro mais comum. Então, eu ia no banheiro todo dia, comecei a ficar mais ressecada, tá passando quase 5 dias, não vou, opa, aí tem uma mudança, tem algo errado, né? Aquela feridinha, né, que não cicatriza no rosto ou na pele, que tá aumentando, tá coçando, aí pode ser alguma coisa com câncer de pele, né? Então tem que procurar ajuda, sim, ser visto ali pelo médico especialista, tirar aquilo ali para estudo, né? Um cansaço inexplicado, você emagrecer sem estar fazendo uma dieta específica. Eu perdi 20 quilos. Opa! Quer dizer, perdeu mais de 10% do seu peso corporal normal em 3 meses.
tem que ser investigado. Se você não está em atividade física, não está fazendo uma dieta para isso, então... Não é diabético. Não é diabético, não tem outra causa aí que possa levar essa perda de peso, tem que Tem algo errado aí. Tem algo errado também, né? Perfeito. Então... essa anemia, que às vezes a pessoa só trata o sintoma, tá com anemia, vai tomar o sulfato ferroso. Não, tem que investigar a causa. E a anemia você pode olhar, pode enxergar no olho, né, doutora? Abre aqui assim a pálpebra e dá uma olhada. Se tá muito branco, tá sem... se aqui embaixo não tiver sangue, não tiver vermelhinho, pode ser anemia, né? Exatamente. É bem comum isso. Né? Exatamente. A falta de apetite, né? Comia bem, começou a ter fastio, né? Uma dor de barriga ou azia que não melhora, né? O câncer de estômago, que também não é infrequente aqui no estado, né? E o quarto mais comum em homens, né? Uhum. Então, tá com refluxo, aquela dor, aquela pontada no estômago, tudo que come faz mal. Já investigou, tratou gastrite, não melhorou o sintoma, tem que procurar também fazer uma endoscopia, procurar o especialista ou outros exames. Bom, os 3 maiores hospitais estão aqui. Nós temos aqui em frente o Samar, nós temos o Hospital do Amor, que só recebe pacientes para iniciar o tratamento, e tem o São Peregrino, que recebe o paciente particular, o do SUS, a qualquer tempo, ou em qualquer estágio da doença, né? Me parece que é assim. Exatamente. Aqui o Samar eu não sei, mas me parece que também é dessa forma. O Samar é um hospital privado, né? A gente tem uma rede de hospitais privados aqui no estado, tem o Hospital 9 de Julho, Samar, tem o próprio Hospital Central, que a Plena Saúde também está lá dentro, né? Mas instituto só tem o Hospital do Amor e o São Peregrino. E o Hospital de Amor para tratar câncer. Perfeito. Só que os dois são SUS. Instituto São Peregrino e o Hospital do Amor são SUS. Então, qualquer medicação, né? Qualquer exame específico que pode ser dado na rede SUS. O que for do privado, infelizmente, lá não vai ter. Perfeito. E aí vai ser as clínicas privadas como a Plena Saúde. Perfeito, perfeito. Bom, doutora, caminhos. Primeiro é o posto de saúde, né? Para as pessoas que têm que não tem plano de saúde. Se tem plano de saúde, já fica mais fácil. Né? Exatamente. Se tem plano de saúde, já procura logo médico, né? Médico clínico, né? Clínico, né? E aí, se não resolver, vai ser encaminhado aí para o especialista, né? Mas nunca deixar para lá. Nunca deixar para lá, né? Sempre insistir que se tem alguma coisa errada, você tá percebendo aquilo, o seu corpo não está normal, vai numa segunda, terceira opinião, porque hoje a medicina é isso, na verdade, né? Então, o do SUS, como é que começa? São os postos de saúde, unidade básica de saúde. Lá tem um médico, o médico vai começar essa investigação, né? Não é só tratar o sintoma, quer dizer, tá com dor, vai tomar remédio para dor. Não, tem que investigar, porque se aquela dor não melhora, eu tenho que saber a causa, não só tratar o sintoma da dor, vai melhorar e vai voltar. Se for alguma coisa séria, não vai passar com o remédio da dor, daqui a pouco vai só tá tomando a morfina, tomando outros remédios para dor aí muito mais fortes, e não passa dor se a gente não investigar e não tratar a causa. Né? Perfeito. Então, primeiro é o posto de saúde, e aí, se o posto de saúde não conseguir, né, detectar, ele vai sim ser encaminhado para o especialista, ou se descobriu ali uma suspeita de câncer, já encaminha logo. O Instituto São Peregrino, pelo SUS, a gente recebe esses pacientes, às vezes mesmo sem biópsia, eu tô com um exame de imagem ali, eu já tive pacientes assim, eu disse, não, vem para cá, traz para mim, encaminha lá para mim que eu olho, né, o paciente, examino. Então, o exame de imagem, o exame físico está mostrando câncer, então eu vou pedir já biópsia para esse paciente, só para confirmar e já começar o tratamento. Essa semana eu encontrei com o proprietário da Clínica São Peregrino, os proprietários, né? Na verdade, o doutor... Esqueci o nome dele aqui agora. O doutor Carlos Manuel. Doutor Carlos Manuel estava aqui, passou aqui acho que semana passada, acho que quarta-feira, se eu não me engano, eu estive com ele num restaurante. E ele me disse que estava na fase final das obras civis do Hospital São Peregrino. Está montando lá, da radioterapia, já está toda pronta, nova, né? Com o acelerador. E, enfim, está tudo pronto. Só falta mesmo a parte da frente, que ele disse assim, eu vou dar uma mudada ali na frente para facilitar a vida de todo mundo. Muito legal. Eu queria lhe perguntar, em relação ao espectro masculino e feminino, adultos e crianças, como é que está o câncer em Rondônia? Eu vou falar de Rondônia porque eu sei que você recebe de Vilhena, Rio Branco, Amazonas, Bolívia, para todo mundo, né? De todo lado.
Exatamente. Assim, infelizmente a gente ainda recebe esses pacientes em estágio avançado, né? Que aí com poucas chances de cura quando já está em estágio avançado. Por isso que o diagnóstico precoce é importante. Não deixar de fazer seus exames de prevenção, que é a mamografia na mulher a partir dos 40 anos, o PSA no homem a partir dos 50 anos, colonoscopia, que muita gente não sabe nem o que é esse exame. Por favor. Né? Colonoscopia é tipo uma lupa, né? Uma lupa, Olha, uma você câmera. tem endoscopia e colonoscopia. Os dois são importantes, né, doutora? Exatamente, os dois são importantes. Principalmente se você já teve caso de câncer na família, câncer de estômago, né? Tem H. pylori, que é uma bactéria no estômago que também pode levar a câncer de estômago se não tratada corretamente, né? E a colonoscopia nada mais é que uma câmera que vai olhar todo o seu intestino. Então, um dos melhores exames de prevenção para câncer de intestino, que infelizmente tem matado pessoas antes dos 50 anos de idade, pessoas adultos jovens, né? No Brasil e aqui também no estado de Rondônia. E ele já olha e tira a verruga que estivesse formando ali antes daquela verruga se transformar em um câncer. Quer dizer, é um exame de prevenção muito importante, que todo mundo tem que fazer, hoje recomendado a partir dos 45 anos de idade. Se não, o exame de sangue oculto nas fezes, que também, se positivo, a gente já encaminha para fazer uma colonoscopia pelo SUS. O exame de rastreamento indicado é essa pesquisa de sangue oculto. Tudo isso já é pelo SUS. Quer dizer, você não precisa desembolsar nenhum dinheiro para isso. Exatamente. Perfeito. Tem uns caminhos, né? Perfeito. Então, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, a gente pode fazer para todo mundo lá no SUS, né? Então, a idade é a partir dos 50 anos, né? E se positivo, aí sim, pede-se a colonoscopia para verificar. E aí, quem tem um convênio, aí é mais rápido que já pode fazer uma colonoscopia direto, porque o SUS só aceita fazer a colonoscopia se tiver o sangue oculto positivo, algum exame de imagem mostrando ali que tem alguma coisa no intestino. Perfeito. Doutora, nós estamos falando para todo o estado. Como é que fica a situação daquelas pessoas que têm dificuldades, por exemplo, de vir de Cabixia, sei lá, no interior do estado, lá de Vilhena. Em Vilhena a gente tem até uma rede de atendimento muito perfeita, muito boa. Mas o pessoal que está fora do eixo da BR tem uma dificuldade adicional. O que é que se pode fazer? Né? A população indígena, né? Tem que ver qual é a unidade básica de saúde mais próxima, né? Não deixar de sim visitar o médico, falar dos seus sintomas, né? Da importância disso, né? Insistir, né? Tempos atrás eu atendi uma mulher, né? Que diagnosticou depois câncer de mama, e ela disse, eu tô notando um nódulo. Aí disse, você tem 30 e poucos anos, você tá doida, você não tem câncer de mama. Quer dizer, ela é jovem, ela disse, doutor, eu tô notando um nódulo, na minha mama está crescendo. E quer dizer, pela insistência dela, realmente alguém pediu o exame e detectou que ela tinha câncer de mama. Uma criança pode ter câncer na mama? Uma menina? É muito difícil, né? Da mesma forma que o homem também é difícil, mas tem, né? Câncer de mama em homem existe, né? E aí a gente tem que ver histórico familiar e aí sim a indicação de fazer aquele teste genético, a mutação do BRCA1 ou 2, que aí aumenta o risco, né? Então, provavelmente é genético se um homem tiver câncer de mama, mas pode ter. Né? Crianças, a frequência maior de cânceres, né, a maior incidência são os cânceres hematológicos, linfoma, leucemia e também tumores sólidos como câncer de cérebro, né? Alguns tumores aí malignos, né, em cérebro ou tumores também benignos. Doutora, muito se fala em relação a uma coisa que é muito comum até, que são os cálculos biliares ou pedra na vesícula, que se ela correr para o canal que vai até o pâncreas, ele pode gerar uma pancreatite com uma elevação rápida para câncer e morte, né? Fator morte. Então, esses cálculos biliares ou inflamação crônica, né, no corpo, isso pode levar a mudança naquela célula, naquele ambiente, levar uma célula cancerígena e ali ocasionar um tumor e um câncer, né? Então, cálculo da vesícula, né, litíase biliar, então, inflamações crônicas, né? Então, quem tem cálculo na vesícula, né, mesmo não sentindo dor, tem as suas indicações lá, procure um cirurgião também para ver as indicações da cirurgia, de tirar a vesícula, né? A pancreatite, sim, né? Se for uma pancreatite crônica, né? Levando a inflamações, né? Pode gerar aí e levar ao câncer de pâncreas, né? Perfeito.
Eu queria lhe perguntar a respeito de algo que o pessoal sempre fala, que é tratamento de iodo, com iodo, né? Ou a retirada do iodo, ou adicionar iodo para os tratamentos de gânglios e Da tireoide. da tireoide. Sim. Por favor. A iodoterapia, né? Isso. O câncer de tireoide, assim, também é um câncer comum, quer dizer, nódulos na tireoide não é tão incomum na população feminina, por Perfeito. exemplo, né? Só que nem tudo, né, desses nódulos vão virar câncer. Né? A população feminina tem mais. Tem mais, né? Sabe Deus por quê, né? Aí, enfim, tem a questão hormonal, tem várias questões aí, mas os homens também podem ter, né? Mas detectou o nódulo, tem que ser ali acompanhado. Às vezes não vai para uma cirurgia, às vezes não vai para uma iodoterapia, porque só se for um nódulo maligno ali, com características malignas, e é feita uma punção guiado por uma ultrassonografia, né, uma agulhinha ali, e aí tira, né, aspira aquelas células, né, tira, vai para estudo, e se for um carcinoma papilífero, por exemplo, né, um carcinoma folicular, enfim, o mais comum, né, o papilífero aí de tireoide, né, isso daí é tratável, né, então, um câncer de tireoide difícil vai dar metástase, alguns dão, né, com certeza, mas difícil vai dar. Então, detectado logo, vai para cirurgia e aí sim a iodoterapia, porque aí você suprime, né, qualquer célula cancerígena, né? Iodoterapia é um remédio oral ali com a medicina nuclear que você toma e consegue exterminar ali a doença. Uma espécie de quimioterapia oral, localizada. Exatamente, né? Localizada para tireoide. Imunoterapia, doutor, o que é que significa isso e o que é que tipo de câncer pode ser tratado com ela? Tá. Imunoterapia é o que vem de novo aí, inovador dentro da oncologia. E é novo mesmo. Exatamente. Então, os últimos 10 anos, assim, a gente melhorou muito o controle dos cânceres. Pulmão, por exemplo, melanoma, em 2010, né, quando eu estava ali da residência ali do último ano no Instituto Câncer, o Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, eu vi um paciente jovem, 30 e poucos anos, com melanoma metastático, falecer porque a quimioterapia pouco tem eficácia no melanoma. Hoje não. Pacientes com melanoma são curados, mesmo com metástase, que antes morriam. Caramba! São curados. Por quê? Porque extermina e 7, 10 anos não tem mais doença. Quer dizer, a gente já considera cura, né? Claro que a gente vai acompanhar e ficar sempre vigilante. A remissão é eterna, né? Exatamente. O acompanhamento sempre. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu acho que é mais ou menos isso, exatamente, né? Exatamente. Mas mudou muito. Câncer de bexiga, rim, por exemplo, né? Pulmão, né, tratado aí com imunoterapia, né, associado também a químio e outras drogas-alvo. Então, a gente conseguiu, aí em 2 décadas, melhorar muito a questão das novas drogas. Por quê? Porque a medicina de precisão personalizada, você individualiza tratamento, você controla melhor a doença, você tem menos reação do medicamento para aquele paciente, ou seja, ele tem melhor qualidade de vida, controla o câncer e vive mais. Doutora, aquela história de que todo o tratamento de câncer se dá com radioterapia, quimioterapia, tal, não sei o que, aquela coisa antiga mudou. As medicações hoje são bem mais efetivas e mais objetivas, né? Exatamente. Vai atingir realmente quem tem que ser atingido, que é a célula cancerígena. Quer dizer, não é aquela as células normais. Não é aquela de eu vou tomar isso aqui porque é a panaceia para todos os males. Não. Acabou não isso. Acabou isso. Eu vou fechar esse bloco aqui, vou lhe pedir mais 15 minutos para a gente conversar e eu queria falar a respeito dessas medicações de imunoterapia, essas drogas-alvo, no próximo bloco. Eu vou chamar aqui Olá Telecom, a gente está com a doutora Gisele Almeida, oncologista. Antigamente a gente falava cancerologista. Cancerologista era uma palavra que ela trazia tanta estigma que até o nome do médico a gente não falava. Ele cuida daquela coisa. Aí virou oncologia, ficou um termo um pouco mais palatável. Continua tudo igual, mas mudou o nome. Às vezes só de mudar o nome a gente já olha de forma diferente. Eu estou indo para o intervalo, você fica comigo, eu volto já já. Conheça a Olá Telecom, o seu provedor de internet de fibra ótica. Com frota de veículos bem equipados e profissionais treinados.
tanto na área de campo quanto na área de suporte. A Olá Telecom garante que você esteja sempre conectado, seja para o trabalho, estudo ou lazer. Com a nossa tecnologia de ponta, oferecemos a você a internet mais rápida e confiável de Rondônia. Estamos comprometidos com a sua satisfação. Olá Telecom, conectando você ao mundo. Eu estou no terceiro bloco do programa de hoje, converso aqui com a doutora Gisele Almeida, acabei de virar a nossa ampulheta, temos 15 minutos. Doutora, você falou a respeito de drogas-alvo, que são essas que são bem objetivas e que são específicas para o tratamento de um determinado câncer ou cancro. Em espanhol é cancro, né? Cancro, exato. Cancro, é. Uhum. Sim, né? Então é o que a gente tem de inovador aí dentro da oncologia, né? Drogas-alvo específicas, quer dizer, aquele paciente, a gente vê a célula, né? O tumor dele, né? A célula tumoral, vê se expressa, né? Algum marcador, né? E aí, se esse tumor expressar um marcador específico, a gente tem uma droga específica para combater, né, aquele tumor específico. Então, depende, por isso que a gente diz que é medicina personalizada, a gente individualiza o tratamento para aquele paciente em específico, né? Então... Se você puder, por favor. O que a gente tinha antes, né, era justamente os medicamentos dissolvidos em um soro. Para você que saiu da sala aí agora, é o seguinte, só a imagem que a gente está colocando aqui na tela. Então, volta que tem algumas coisas aqui para você assistir. E o que a gente tinha antes eram as infusões, que é quimioterapia, né? Intravenoso quimioterapia, aqui do lado direito, né? E essas quimioterapias, elas impedem a célula crescer. Tanto faz qualquer célula, se for a célula cancerígena ou a célula normal, por exemplo, o cabelo, por isso que cai o cabelo, né? Por isso que dá diarreia, dá... Por que o cabelo, quando volta, ele volta de uma forma completamente diferente, doutor? Às vezes mais grosso, mais enrolado. O que é isso? Então, aí do crescimento, alguma coisa altera ali, né? Também ali do bulbo capilado, mas realmente isso acontece, né? A cor, a estrutura do cabelo, isso. Né? Então, a química, a própria quimioterapia ali vai modificar, né? Perfeito. De uma certa forma, né? Então, quando nasce mais, vai nascer, né? E quem sabe nasce mais bonito, né? Tá? Então, assim, a quimioterapia, ela não é uma droga-alvo específica, quer dizer, ela atinge tanto as células ruins quanto as células boas, mas o câncer, né, mas infelizmente tem mais efeitos colaterais, né? Então, quando a gente vai para essas novas terapias, né, não sei se tem mais aí, por favor. E aqui falando exatamente da imunoterapia, né? O que é tão inovador na imunoterapia? Como eu falei, a célula cancerígena, em relação a ser uma célula inteligente, por quê? Porque ela expressa ali proteínas na membrana, né? No envoltório da célula, né? Que mascara o nosso próprio sistema imunológico em reconhecer essa célula e destruir. Quer dizer, a minha possibilidade de acabar com a célula... não existe, é mínimo, né? Por quê? Porque essa célula, ela bloqueia o nosso sistema imunológico. Sabe o que é que isso ela cega, né? Sabe o que isso me lembrou, doutora? Covid. Acontecia exatamente isso aqui, né? O vírus do Covid, ele cega a imunidade, né? A imunidade nossa, as células né? T, exatamente, né? As células defensoras aí do organismo. E a imunoterapia é tipo uma vacina, realmente, né? Um anticorpo que a gente fala, né? Um anticorpo monoclonal aí. Então, ela faz o quê? Ela estimula, né? Então, ela bloqueia esses receptores da célula tumoral, né? E começa, e desperta, tanto estimula, quanto o sistema imune volta a reconhecer a célula cancerígena como sendo uma célula ruim, né? Estranha ao nosso corpo. E ele mesmo começa a combater a própria célula cancerígena. Eu sei, doutor. O próprio tumor. Eu sei que nós estamos no caminho das vacinas. Exato. Por exemplo, a vacina para o HPV, ela já existe. Aliás, queria falar aqui para as pessoas que meninos e meninas de 12, 13 anos, eu acho que é essa a idade. Até os 19 anos, né? Por favor, leva, não custa mais nada, já foi pago, está à disposição. E isso aí é impedimento do câncer do colo de útero e de pênis lá no futuro. Ou seja, nós vamos ter uma população aí que está
está livre daquilo que eu não tive, que a minha geração não teve. Então, por favor, vamos fazer isso. Ah, mas a minha filha é muito novinha, ela não faz sexo ainda. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós estamos falando de câncer, não estamos falando de sexo, nem de sexualidade, nem de nada disso. A partir dos 9 anos de idade já é recomendado. Já pode, né? Já pode, né? E países que colocaram a vacinação aí como já estão conseguindo exterminar o câncer colo-uterino, né? Que coisa, quase zerando, né? E a gente ainda um país, né? Aí já tem uma década, né? Com a vacina, o câncer colo-uterino é um dos que mais mata mulheres, principalmente aqui na região norte. Doutora, essa questão das vacinas, a gente está no caminho de um dia ter uma vacina universal para todo tipo de câncer ou vai ser tratamento? Vai ser tratamento, né? Sempre, tem aí né? o Cartecel, né? Então, a gente está trazendo essas novas tecnologias para a gente mesmo aqui no Brasil fabricar. Por exemplo, o Instituto Butantan, aí com parceria aí com a indústria, fazendo uma imunoterapia própria do Brasil, né? Pegando, né, a tecnologia de fora, mas isso vai baratear e a gente consegue depois disponibilizar para mais pessoas, como no SUS, né? Eu queria lhe perguntar sobre isso aí, exatamente. Volta essa foto aí para mim, que você tinha deixado aí para mim, eu não falei sobre ela, mas é o seguinte, isso aqui ainda é de imunoterapia, né? Sim, sim. Ali falando da radiação, né? Perfeito. Das drogas da quimioterapia que atinge tanto as células ruins quanto as células saudáveis, né? Health cells. E aqui, câncer imunoterapia, que é justamente, né, essa injeção como se fosse uma vacina específica, seletiva ali para a célula cancerígena. Apenas ela. Com poucos efeitos colaterais ou nada de efeito colateral. Doutora, e tudo isso aqui, essas drogas novas, essas vacinas, tudo isso, que são tecnologias que o Brasil, infelizmente, trabalha muito pouco, a gente tem que buscar lá fora, mas e a gente busca com muita qualidade, né? Traz lá de fora. Isso demora muito para chegar ao sistema SUS, que é o sistema que a população mais... E o que a gente pode fazer? Trocar de senador e deputado, eu acho que é uma das coisas que a gente deve fazer, né? A gente tem que... Votar direito. Né? Votar direito, mas a gente tem que sim discutir mais a questão das políticas públicas, colocar isso junto com a população, trazer a população realmente, né, para entender como isso funciona, né, a questão orçamentária, né, tentar melhorar aí também as unidades básicas de saúde em relação a exames preventivos, por exemplo, mamografia, não só em um local específico, mas tentar não só as carretas, né? Mas eu acho que colocar realmente nas unidades alguns exames que são de baixo custo, que não tem esse custo tão alto. O exame de mamografia é muito barato, né, doutora? Exatamente, não é um exame caro, né? Não é uma tecnologia assim tão alta, né, custo para que você não pode implantar numa unidade básica de saúde, preparar ali o médico, treinar. Então, a gente tem que ter, hoje tem, né, a telemedicina está aí para ajudar, né, médicos, né, de fora ou médicos especialistas conseguindo aí discutir casos com os médicos da atenção primária, né, então, a gente como especialista, a gente também tem esse dever, né, como médico, né, da minha formação e como eu construir, né, dentro da medicina e chegar à oncologia clínica, né, de mestres aí que eu acompanhei, que eu tive em toda essa minha caminhada, que a gente tem um papel aqui, né? Um papel de informar de maneira correta, né? Educar também a população, informar a população e ajudar também os colegas, né? Que precisam aí, às vezes na atenção primária não sabe coisas muito mais específicas da oncologia, mas que você consegue, né? Através de palestras, isso aqui também é uma forma, né? Da seminários, gente, seminários, né? Orientar, né? E até como a da telemedicina, né? Levar treinamento, né, essas áreas. Eu queria falar a respeito de telemedicina. Eu tenho um amigo aqui, médico, Dr. Wanderson. Ele trabalha no DSEI, que é o Departamento de Saúde Indígena, e que faz a telemedicina, leva até a aldeia. Aliás, ele está montando agora um posto de saúde dentro de uma unidade indígena e está precisando de móveis. Eu vou trazê-lo aqui, eu acho que semana que vem vou tentar trazê-lo aqui para ele dizer o que ele está precisando e que a gente pode ajudar. E telemedicina, aquilo que a gente falava assim, mas já estão fazendo cirurgia. Assim. Não é somente a cirurgia, são os exames, que eu acho que é a coisa mais importante, né? Exato. Porque você saber o que você vai tratar é mais do que o tratamento mesmo em si. Exatamente. Doutora,
dentro dessa oncologia moderna, essa que você vê aí, você é tão nova, mas você passou, eu acho que o melhor momento da oncologia no Brasil, você estava presente, quer dizer, uma sorte para você e uma sorte para nós, e alguma coisa assim que é fabuloso, maravilhoso, né? Você descobrir, olhar para trás e dizer assim, como é que eles conseguiam fazer tratamento de câncer sem nada e a gente já tem isso aqui hoje. Como é que você se vê hoje nesse espelho? Exatamente, né? Eu vivi aí, né, essa era moderna aí dentro da oncologia, né, nas últimas 2 décadas, né? Vi realmente cânceres que antes matavam em 4 meses, até, enfim, menos de 1 ano, né? O paciente não conseguia sobreviver, com anos de sobrevida aí, 7, 10 anos aí, o paciente bem. Então, tratar hoje, né, dentro da oncologia, é dar qualidade de vida, não é dar a reação e o tratamento ser pior que a doença, pelo contrário, né? A gente tem que tratar e dar qualidade de vida, né? Então, a oncologia me ensinou isso, né? Do cuidado, né? E o paciente que teve câncer, né? A família que passou por isso, né? Muda a perspectiva ali, né? Do tempo, né? Da presença, né? Então, ver um outro olhar ali, né? Dentro do que aquela doença ensinou. Você já teve pacientes da sua família com câncer que você tratou, não? Não, assim, que da minha família... Não, o espero que não, né? Não, espero que não, né? Mas sim, gente próxima, né, que tratou aí câncer, né? E a gente tem que ter, né, esse olhar, né? Dar a mão, dar o apoio, né? Nunca dizer que ali é uma sentença de morte, pelo contrário, né? Trazer esperança, porque você pode sim controlar essa doença, viver de forma melhor, né? E tomar a sua medicação, né, de forma correta, né, com a orientação correta aí de um especialista, tá? Mas assim, eu vivi e isso foi incrível, né? Eu consegui cronificar uma doença que antes matava, né? E a gente nem queria falar o nome e ver os pacientes cada vez mais. Eu vi pacientes com câncer de mama metastático para cérebro, então aí há 15 anos Caramba. viva, 15 anos, né? Quer dizer, a paciente não tá numa cama deitada, não. Ela tá lá viajando, fazendo as atividades da vida diária dela, trabalhando, quer dizer, uma pessoa ativa. Isso que é o bom, né, da oncologia, a gente tornar, né, cronificar essa doença, quer dizer, tornar ali o controle e o paciente conseguir, né, a pessoa conseguir ter a sua vida normal, independente da doença. Eu vou chamar aqui meu parceiro Rondoquímica, mas antes de chamar o parceiro Rondoquímica, eu queria que a senhora falasse o seguinte. Não, vamos deixar para depois, tá? Eu vou chamar a Rondoquímica. Eu tenho 2 perguntas para fazer para você aqui. Uma é para você dar uma pensada aí, porque tem vezes que a gente fala a respeito desse assunto e a gente se emociona. Ainda hoje, o diagnóstico, a comunicação de um diagnóstico de câncer é desgastante, é humilhante, é sofrido, é dolorido, qualquer termo que você use aí, mas o pior é que ele ainda é estigmatizante. Eu queria que você falasse a respeito desse assunto no nosso retorno. Rondoquímica. Há 40 anos, a Rondoquímica vem construindo uma história sólida baseada em qualidade, confiança e compromisso com os seus clientes. É a primeira e a maior indústria de produtos químicos de Rondônia, levando soluções que fazem a diferença no dia a dia de empresas e consumidores, com preços competitivos para garantir que você encontre tudo o que você precisa. Com eficiência e segurança, a Rondoquímica tem atendimento tanto no atacado quanto no varejo, com a mesma dedicação e excelência, valorizando cada cliente e cada parceria construída ao longo do tempo. Venha fazer parte desta comemoração e garantir os seus produtos aqui na Avenida Amazonas, número 7708. Produto de limpeza tem nome, Rondoquímica. Obrigado, minha querida. Doutora, um momento. Você chega lá e pegou os exames da pessoa e diz assim, eu tenho uma coisa para lhe falar. Eu sei que isso exige, primeiro, um preparo muito grande seu. Preparo espiritual, preparo de médica, de pessoa, de gente, preparo de psicóloga, de pastora, de sacerdotisa, sei lá, alguma coisa do estilo. E principalmente muita coragem para encarar o drama que aquela pessoa vai passar. Por favor.
Exatamente. Em primeiro lugar, é o olhar, como você falou, né? Do cuidado, é de se colocar no lugar do outro. Né? Então, aquele paciente, ele é o pai de alguém, né? A mãe de alguém, o filho, a filha de alguém, né? O irmão de alguém. Então, é uma pessoa querida, né? É uma pessoa que faz parte de uma família, né? Que tem uma história, né? Então, isso é importante sempre, né, levar em consideração ali na consulta, até antes mesmo, né, de dar o diagnóstico, né, ver, e eu sempre pergunto, né, o que você entende, o que você espera, né, em relação ao tratamento, né, porque a gente tem que ter também esse olhar do paciente, né, do outro lado, o que falaram que é isso daqui, né, e sempre confortar e ter uma palavra ali, né, para amenizar qualquer ansiedade, porque, como eu falei, não é uma sentença hoje mais de morte, né, uma sentença ali automática, né, abri o meu exame, tô com câncer e já... Porque é tão chocante, né? Porque já leva a pessoa a pensar que ela não vai estar mais aqui, né? Não vai estar mais aqui com os seus entes queridos, não vai fazer mais o que gosta, o que acredita, os sonhos aí que ficaram distantes, né? E isso a gente tem que trazer na consulta, porque isso pode acontecer, quer dizer, a pessoa ainda pode sonhar sim, a pessoa ainda pode ter tempo ali com a família, deve ter tempo com a família, né? E ali não vai ser uma sentença, né? Então, estudar o caso corretamente, direitinho, ver o diagnóstico, ver qual é o estágio real daquela doença, né? E trazer quais são os caminhos ali do tratamento da melhor forma possível para aquela pessoa controlar aquela doença ou até exterminar, né? Curar mesmo, que a gente pode falar assim em cura, né? Porque às vezes desaparece ali o câncer e nunca mais volta, né? Eu já acompanhei pacientes assim, né? E viver a vida, né? E saber que ali o tempo e o que eu vi também, que eu aprendi, porque a gente aprende também com os pacientes, né? É justamente esse outro olhar, nessa perspectiva, né? Que o que a pessoa às vezes tinha de prioridades muda, né? Então, o do seu tempo, a sua presença, né? Dependendo do ambiente que ela frequenta ou está, o que ela quer. Então, isso também constrói e talvez seja até ali um novo momento de vida, né? Daquele paciente em olhar para si, né? E ter o cuidado maior aí consigo, né? Eu queria lhe fazer uma última pergunta. O tempo já estourou, mas eu não posso deixar de fazê-la. Se você tivesse o poder de mudar alguma coisa na medicina oncológica no estado de Rondônia, o que é que você faria? O que eu faria Então, o que eu faria em primeiro lugar, a informação, levar esses exames aí preventivos para atenção primária, né? Informar para o paciente que o câncer não é uma sentença de morte, né? Então, não é que você vai ser extinguido, enfim, né? E realmente conseguir ali dar aquele conforto, né? Ter o diagnóstico precoce e tirar o medo, né? Tanto de fazer exames quanto de descobrir essa doença, porque o medo só atrapalha, né? E ele não salva vidas, pelo contrário, né? Então, fazer os seus exames salva vida, você ter uma alimentação saudável, diminuir o consumo de vícios, o tabagismo, o álcool, né? Se eu for citar 3 fatores para câncer, um é vício, o cigarro e o álcool, né? O segundo aí é alimentação, né? Então, a má alimentação. E o terceiro, infecções, né? Hepatite B, né? HPV, que tem vacinas hoje aí curáveis, né? Então, estender esse arsenal de vacinas, né? Para a população, para ribeirinhos, né? Porque, às vezes, o que falta é a informação, né? Então, muito fake news, né? Muitas coisas aí erradas que chega na pessoa de forma totalmente contrária, e quando você explica de fato, né, a pessoa entende, muda, né, e quer, né, fazer a sua prevenção de maneira correta. Acho que eu pude entender isso aí, e eu queria dizer que, em 2 palavras, para os gestores de saúde, principalmente governadores, prefeitos, enfim, quem está na política, quem manda na política, suporte.
O Brasil tem dinheiro para gastar com a saúde, mas o nível de corrupção no Brasil é enorme, é enorme. É uma coisa tão absurda que você vê alguém pedir propina para colocar uma porcaria de um equipamento que custa barato dentro de um posto de saúde. E a gente podia estar lá com... Cada posto de saúde tem um mamógrafo. É possível? É sim. Desejável? Sim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, eu acho que eu estou cumprindo aqui a minha função. É levar a educação, levar a informação até a população. Eu não quero que o governador, não é função dele fazer isso, não é função do secretário de saúde fazer isso, mas é minha função, é trazer pessoas para que levem até a população exatamente esse tipo de informação que é absolutamente necessário. Eu desejo para vocês saúde. Amém. Doutora, aparece quando você quiser. É sempre muito bom recebê-la aqui. Obrigada pelo convite. Também é muito bom estar aqui. Tá certo. A gente está encerrando o programa de hoje. Essa semana é a Semana da Saúde. Vamos falar na quarta-feira sobre cardiopatias, doenças do coração, principalmente para os homens. Doutor Gasparello vai estar aqui comigo. Vai ser um prazer levar esse tipo de informação aí até você. Tem gente que me pergunta, mas não estava na hora de falar de política? Acabamos de falar aqui agora, tá? Esse ano a gente vai ter a oportunidade de trocar senadores, deputados federais, deputados estaduais. Não joga seu voto fora. Voto não tem preço, tem consequência. Se você não tem amor pelo seu voto, tem amor pelo meu. Me ajuda a gente a melhorar o país. Você pode fazer isso. Na hora que você se entrega para alguém que não entrega na polícia, você é um entreguista. E entreguista a gente não quer perto da gente, não. Desejo a todos vocês boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Muita saúde. E agora sim você já pode ir para a cama. Já sabe que só pode ir para a cama depois de falar comigo. E aí, mesmo que você pense que tem câncer, você sabe que agora não é mais aquilo que você pensava. Fique na paz. Tchau, tchau.